A Península Ibérica enfrenta uma onda de calor e luta contra incêndios florestais. No sudoeste de Portugal, a área ardida já ultrapassa os 7.000 hectares. Inundações, estradas cortadas e casas danificadas. Ao contrário do que acontece no sul, o norte da Europa é atingido por fortes tempestades. Níger tem novo primeiro-ministro nomeado pelos líderes do golpe militar que se recusaram a receber missão de negociação da ONU, da CEDEAO e da União Africana. A Península Ibérica enfrenta uma onda de calor e luta contra incêndios florestais. No sudoeste de Portugal, um grande incêndio percorre os concelhos de Odmira, Monchique e Algesur. A área ardida já ultrapassa os 7.000 hectares. Foram evacuadas 20 povoações e um parque de campismo. Esta terça-feira, cerca de 1.400 pessoas regressaram gradualmente às suas casas. Portugal está a ser atingido por temperaturas particularmente elevadas. Em Santarém, a cerca de 80 km a nordeste de Lisboa, foi estabelecido na segunda-feira o recorde de temperatura deste ano, 46,4 graus. Espanha está a viver a terceira vaga de calor este verão e também luta contra vários incêndios. Em Valência de Alcântara, perto da fronteira com Portugal, um fogo queimou cerca de 300 hectares de terreno. Nada, y aquí estamos, hemos alojado a los clientes en un hotel de Valencia de Alcántara y aquí estamos preocupados y con la angustia porque tenemos una masa forestal enorme, unos alcornoques centenarios y nos da mucha pena. Por los animales, tenemos vacas y pues eso, preocupa por ello. Estamos intentando reunirlas en sitios donde no arde, para eso, para estar más tranquilos del incendio. Segundo a agência meteorológica espanhola, as temperaturas vão continuar a subir, com algumas zonas da região da Andaluzia a atingirem os 44 graus. Nunca houve um mês como julho passado, pelo menos não em termos de temperaturas. Foi o mês mais quente de sempre desde que há registros, anunciou o Serviço Europeu de Monitorização Copérnicos, e os números estão aí para o provar. A temperatura média foi 0,33 graus mais elevada do que os 16,63 sentidos em julho de 2019, que possuía o anterior recorde, e 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Um cenário que levou António Guterres, o secretário-geral da ONU, a declarar que a humanidade já não enfrenta o aquecimento global, mas sim a ebulição mundial. A temperatura dos oceanos também suplantou em julho tudo o que já foi visto, uma média de praticamente 21 graus. A diretora adjunta do Copérnicos, Samantha Burgess, afirma que estes recordes têm consequências desastrosas para as pessoas e para o planeta, e 2023 ainda não chegou ao fim. No leste da Suécia, 3 pessoas ficaram feridas no descarrilamento de um comboio provocado pelo mau tempo. Por causa da chuva forte, o rio, que atravessa o centro do país, rebentou as margens e causou graves inundações. Dezenas de pessoas tiveram de abandonar as casas. O mesmo aconteceu na vizinha Noruega, onde a tempestade Hans obrigou ao cancelamento de voos e ao corte de estradas. De er spesielt oppmerksomme på soner i bygda som skredutsatt for jordskred. Så der følger vi med. Vanskelig å sikre seg mot, men vi nå I hvert fall på alerten her. Os efeitos da tempestade também se fizeram sentir na Dinamarca, com rajadas de vento que perturbaram o tráfego ferroviário, aéreo e marítimo. Dezenas de pessoas que passavam férias na costa ocidental do país tiveram de abandonar a zona porque as casas de praia foram arrastadas para o oceano. Na Letónia, uma violenta tempestade causou graves danos às culturas e algumas casas no centro do país, com árvores a caírem sobre as autoestradas e telhados arrancados. Milhares de escoteiros de todo o mundo que estão reunidos na Coreia do Sul começaram a ser deslocados para áreas seguras por causa da previsão de uma tempestade tropical com chuvas e ventos fortes na península nos próximos dias. Os jovens foram deslocados do acampamento na costa para o interior do país em mais de 1000 veículos. O World Scout Jamboree, que arrancou no início do mês, acolhe mais de 37.000 escoteiros de 158 países. Estão alojados em Seul e na área metropolitana.
A vida regressa à normalidade na capital do Níger, Niamey, 2 dias após o fim do ultimato lançado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, mas politicamente a situação continua incerta. O economista Ali Mahaman Lamine Zaine foi nomeado pelos líderes do golpe militar como novo primeiro-ministro do país. A União Europeia suspendeu as suas atividades com o Níger, mas insiste nos esforços de mediação. One thing is certain, there will be no positive consequences if this military coup is allowed to proceed and be established as a fact on the ground. We still believe that there is a space, there is a room for mediation efforts. ECOWAS is the main actor, the main regional actor in this. Whatever ECOWAS decides will then be implemented. Os revoltosos recusaram-se a receber uma missão de negociação das Nações Unidas, da CEDEAO e da União Africana esta terça-feira, alegando razões de segurança. A CEDEAO vai realizar uma reunião extraordinária em Abuja, na Nigéria, quinta-feira. Ukrainian forces continued counteroffensive operations on at least 2 sectors of the front. Here in the south, in western Donetsk and eastern Zaporizhia region, in the Berdyansk direction, and also in western Zaporizhia region in the direction of Melitopol. Ukrainian Southern Operational Command spokesperson Natalia Humenyuk noted that Ukrainian strikes on the Chonhar and Gnichisk bridges here were intended to specifically target Russian plans and strategies and inhibit the ability of Russian forces to bring supplies and personnel to the front. The Institute for the Study of War says Russian forces and occupation administrators continue to seek to mitigate the impact of recent Ukrainian strikes on logistics nodes along the key Russian ground lines of communications connecting annexed Crimea and occupied Kherson region. Humenyuk also emphasized that Russian forces must now reroute supplies and personnel through Armyansk directly on the border between Kherson and Crimea within just about 80 kilometers to the front line. Moscow-appointed Kherson regional occupation head Vladimir Saldo reported that his administration has temporarily changed the logistics and vehicle crossing routes between occupied Kherson and Crimea due to the damage to the Chonhar bridge, including the suspension of the bus traffic between Simferopol in Crimea and Gnichisk here in the region of Kherson. Now, the Institute for the Study of War adds that Russian mill bloggers notably did not comment on the aftermath of the strike, further supporting the think tank's previous assessment that Russian officials may have directed Russian correspondents to not offer commentary on Ukrainian strikes on Russian logistics nodes in Crimea to avoid generating panic within the informational space. Os bancos europeus acusam a pressão depois de o governo italiano aprovar um imposto extraordinário de 40% sobre os lucros do setor no país, limitado aos anos de 2022 e 2023. A notícia desta segunda-feira caiu que nem uma bomba e continua a provocar ondas de choque, com as ações dos bancos a afundarem, em grande parte por causa do anúncio. As receitas obtidas, diz o executivo de Giorgia Meloni, deverão servir para ajudar ao pagamento de hipotecas e na redução de impostos. Pretende-se apoiar as famílias afetadas pelo aumento sucessivo das taxas de juro e atendendo a que o Banco Central Europeu ainda não deu como garantido que as subidas venham a abrandar. Fica a faltar a aprovação parlamentar, que deverá chegar nos próximos 2 meses. O governo conta arrecadar receitas de mais de 2 mil milhões de euros com a iniciativa. A TSMC, gigante dos semicondutores, deu luz verde para a construção da sua primeira fábrica europeia em Dresden, no leste da Alemanha. Trata-se de um projeto de mais de 10 mil milhões de euros que reforçará a posição do continente nesta área industrial estratégica. Num comunicado de imprensa, o Conselho de Administração do Grupo de Taiwan anunciou que a empresa será detentora de 70% do projeto e trabalhará com 3 parceiros europeus. A TSMC é a maior fabricante de chips do mundo para outras empresas do setor. Em julho, as exportações da China caíram para 256,4 mil milhões de euros, 14,5% menos em comparação com o igual período do ano passado. Uma quebra que se soma à descida já registada também no mês anterior,
Más notícias para o Partido Comunista Chinês, sob pressão crescente para inverter a recessão económica. Segundo dados da alfândega chinesa, as importações também caíram 12,4% num sinal de fraca procura interna depois da perda registada no mês anterior. Milhares de fãs encheram as ruas de Bray, na Irlanda, durante a passagem do cortejo fúnebre de Sinéad O'Connor. Nesta terça-feira foi realizado um serviço fúnebre privado na cidade onde a cantora viveu durante 15 anos. A cerimónia contou com a presença do presidente e do primeiro-ministro da Irlanda e de artistas como Bob Geldof e Bonovox. Sinéad O'Connor foi encontrada morta na sua casa em Londres no final de julho. Tinha 56 anos. França e Colômbia são as equipas que vão defrontar a Austrália e Inglaterra, respectivamente, nos quartos de final do Mundial Feminino de Futebol, no sábado. As gaulesas impuseram-se sem discussão às marroquinas. O encontro terminou com 4 golos das francesas. Le Sommer, avançada do Olympique Lyonnais, brilhou e bisou ao marcar os 2 últimos. Kadidiatou Diani abriu o marcador, Kenza Dali seguiu-lhe os passos. Também a Colômbia carimbou o passaporte para a próxima fase. Um golo foi o suficiente para afastar a Jamaica da competição.